Existe um certo preconceito ainda hoje, por isso que eu disse que era impressionante que a gente ainda tem essa discussão, mas no centenário, ouvi de muitas pessoas isso, essa ideia de que a Clarice é uma escritora de mulheres, uma escritora feminina para leitoras mulheres, uma escrita de mulher. Então eu queria que a gente começasse falando sobre isso, professora. Eu acho que você escolheu um bom começo de conversa, porque existe mesmo uma tradição, eu diria até, de considerar a Clarice como uma escritora que escreve exclusivamente para um público feminino, né? Para um público feito de mulheres. E realmente eu acho que não é bem assim. O que acontece é que existe uma grande porcentagem de personagens mulheres na obra dela. Se a gente for examinar, os homens são, com exceção do Martim e a Maçã no Escuro, os homens funcionam ali mais como coadjuvantes. Eles existem em função das mulheres. E eu diria que não são belos tipos masculinos. Eles são aqueles que sabem, que leem jornal, que têm certezas, e que estão um pouco por fora daquilo que está acontecendo no mundo das mulheres. Então, acho que essa estrutura, né, de construção de situações e de personagens favorece um pouco essa leitura, sabe, de considerar que ela escreve mais para mulheres. Ela escreveu para mulheres, né? Ela escreveu 450 páginas em colunas que tinham o nome de Só para Mulheres. Eu acho que o título já diz muito. Ou Entre Mulheres, né? E na imprensa carioca. Então, ela também teve esse público específico, né? E é muito interessante a gente ler esses textos, porque também não são só para mulheres. Então, eu acho que o que ela trata na literatura dela é a condição humana. E num contexto, né, de cultura e de sociedade, feito tanto por homens, quanto por mulheres, quanto por homossexuais, né, por prostitutas, por lésbicas, por bígamos, por negros. Quer dizer, ela acolhe na literatura também as minorias. Então, eu acho que ela tem uma força, né, de mudança e de revolução muito grandes, né? E eu acho que a gente também não pode ler a Clarice só do ponto de vista do que poderia, por alguns, ser considerado de feminino. Eu não gosto muito desse termo, porque ele sugere mal-entendidos, né? O que é o feminino, né? Então, pode ter aí uma conotação, sabe, essencialista, conservadora, não é por aí. Eu acho que a Clarice escreve para todos. Todos deveriam ler Clarice. Então, eu acho que essa desorganização profunda que ela provoca em nós. E que eu acho fundamental, porque é preciso que a gente seja chacoalhado, sabe? Para entender melhor esse mundo onde a gente vive e poder perceber aquilo que está bom e que não está. Por isso que eu digo que ela é revolucionária. Então, não é uma literatura negativa, é uma literatura que vai ao contrário daquilo que parece. Isso já está até na dedicatória de A Paixão segundo GH. Você atravessa o oposto daquilo a que você vai chegar. Você tem que descer aos infernos, ali também é um paraíso, para então chegar àquilo que você quer. O que é? Aí é que cada um vai responder. O que acontece em GH no quarto da empregada? Já temos aqui algumas mãos no ar. Conheci a Clarice há uns anos, gosto muito, tenho lido contos, romances, e nunca procurei muito nada sobre a vida da Clarice, às vezes até pensava que se calhar devia procurar, não é? Já que leio e já conheço, mas era uma coisa que me causava como se eu estivesse à procura de descobrir assim uma intimidade que não devia conhecer, pronto, como se isso de alguma forma me fosse estragar a leitura ou as sensações. Alguns autores, quando você conhece a biografia, eles melhoram, colabora para melhorar a imagem, né? E outros atrapalham, né? Então, isso é muito natural que você tenha sentido isso, sabe? Para mim, foi bom fazer a biografia. Foi bom por quê?
porque profissionalmente eu sentia necessidade de dados de informação para compor aquilo que eu acho que eu fiz, que é a leitura da obra dela. Entendeu? Eu queria saber o contexto em que essas coisas surgiram, onde ela estava, com quem ela estava, o que ela frequentava, o que ela lia. Então, o fato de estabelecer o fio histórico, biográfico, não tinha. Então, eu tive que pesquisar centenas de pessoas, ir aos lugares onde ela morou. Isso, para mim, foi muito bom. O meu encontro com a Clarice Lispector é recente e mergulhei de imediato aqui nesta obra que nos traz hoje aqui. E foi uma estranheza, uma sensação de estranheza profunda e, ao mesmo tempo, de uma grande familiaridade. Lá está o tal paradoxo. E familiaridade com questões filosóficas e com tratamento muito detalhado e profundo de questões filosóficas que uma filósofa, por acaso também mulher e quase contemporânea, Maria Zambrano, trabalha com afinco, não é? Enfim, sem me alongar por aqui, eu queria saber se alguém já pensou sobre estas coisas, porque se calhar estou para aqui ingenuamente a dizer coisas que já disseram e se já disseram, se já estudaram, quero ir saber o que é que foi dito. Maria João, o importante não é que as pessoas disseram, o importante é o que você está experimentando quando lê esse livro. Então, eu acho que isso que é fundamental, né? E eu acho que você tocou em questões muito importantes. Algumas realmente foram muito examinadas. Uma delas é a leitura a partir do Heilish, né? Que é o estranho familiar, que ao mesmo tempo é familiar e ao mesmo tempo é estranho, baseado num texto do Freud. Isso gerou várias leituras da Clarice, sabe? Porque causa um estranhamento, mas, ao mesmo tempo, você tem a sensação de que aquilo é uma coisa familiar a você, né? Que parece que você já conhecia, mas não tinha consciência de que conhecia. Isso é muito típico, sabe? Acontecer nos textos da Clarice, na leitura dos textos da Clarice, e foi vamos dizer assim, uma das categorias, vamos dizer assim, de ordem filosófica muito usadas para se ler a Clarice durante algum tempo, sabe? De vez em quando reaparece. E você tem razão, às vezes a gente não consegue traduzir por palavras o que está acontecendo. É muito difícil. Ela diz isso. A vida é inenarrável.